Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Vamos à palavra de Deus. A palavra dessa semana é com respeito ao arrependimento de Deus. Então nós vamos meditar nessa palavra sobre o arrependimento de Deus. Muito bem. Então nós vamos dar o início aqui pela palavra de Jesus, que diz em Mateus capítulo 24, que diz assim, versículo 3. E diz-lhe, quando serão estas coisas, que sinais haverá do fim da sua vinda? O discípulo perguntando para Jesus, E Jesus, no versículo 12, ele começou a falar dos sinais que haveria da sua vinda. E um dos sinais, quando nós chegarmos no arrependimento de Deus, é esse. Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, Gênesis capítulo 6, vai acontecer a vinda de Jesus igual aconteceu nos dias do dilúvio. Jesus fala, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, não é isso? E em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que diz assim, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Eu vou ver o 5, o 6, o 7, o 11 e o 12. E viu o Senhor a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até os animais, até os répteis, e até as aves dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a humanidade havia corrompido o seu caminho sobre a terra.
toda a humanidade. O que aconteceu com a humanidade? Judas, capítulo, versículo 9, de Judas, né? Judas, versículo 9, diz assim. Olha bem, Judas, versículo 9, diz assim. Não é? Louvado seja Deus. Deixa eu achar aqui o versículo. Né? Judas, versículo 11, diz assim. Ai deles, que entraram pelo mesmo caminho de Caim. Toda a humanidade antediluviana entraram pelo mesmo caminho de Caim. Por que toda a humanidade? Porque na época Deus só achou Noé. Só achou Noé. E deu ali o mapa, deu ali para ele as medidas, o projeto da arca. Noé não era casado naquela época. Só Noé. E veja que Deus falou com Noé depois que Noé casou, quando ele estava ali, já fazia 20 anos que estava construindo a arca, que começaram a nascer os seus filhos, nasceu 3 filhos, né? E assim por diante. Não é? A história hoje não é essa. Então nós vemos que toda a terra estava cheia de violência, não é? E todos eles, a humanidade havia corrompido o seu caminho, tinha estragado, tinha apodrecido por causa do pecado, tinha apodrecido, eles tinham apodrecido a terra, contaminado a terra. Então a terra estava completamente contaminada. Quando Noé recebeu o aviso de Deus, já fazia 360 anos que Enoque tinha sido arrebatado, que é o bisavô de Noé. Já fazia 360 anos que Enoque tinha sido arrebatado, né? Noé ainda não tinha nascido. E vejam, quando a arca ficou pronta, já fazia 800 e poucos anos que a arca, que Enoque tinha sido arrebatado. E Deus o arrebatou porque o mundo só tinha ele. O mundo estava contaminado. Já estava completamente perdido na violência, no crime, no pecado. Tudo aquilo que não agrada a Deus. Tanto é que Deus, quando falou com Noé, olha, o fim de toda a terra é chegado. Chega, né? E disse a palavra, né? Arrependo-me e farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de o haver feito. Então nós vemos o arrependimento de Deus. Agora, que eu quero entrar no assunto arrependimento, que Deus se arrependeu de haver feito o homem, certo? Mas foi Ele quem fez. E aqui esse arrependimento que nós vamos colocar hoje aqui, olha, por causa da grande maldade e corrupção da humanidade. Foi o que entristeceu profundamente a Deus. Vamos colocarmos assim, fazer uma comparação assim, do arrependimento. O arrependimento de Deus não é igual ao nosso. Por exemplo,
Nós compramos os nossos filhos, por exemplo, uma bênção, tudo, a gente deu estudo, está formando ele, está ficando já de maior, e a gente chega e dá uma moto para ele. Presente bom. Nossa, a alegria que eles vão sentir, ganhar uma moto, não é? Já está com a sua maioridade de idade, pode dirigir, pode andar à vontade, passear e tudo. Esse é o nosso pensamento. E vamos supor que esse filho começa a usar a moto para roubar celular dos outros, para roubar banco, para roubar os outros, para ir nas prostituição, para ir na boca, na biqueira, fumar maconha, que é ficar se intoxicando com cocaína, ficar nas drogas. Qual é o nosso arrependimento? Meu Deus, por que eu dei isso para meu filho? Olha o arrependimento de um pai por causa de a transgressão do filho. Dá um presente para o filho e ele usa aquele presente para tirar a vida dos outros, na violência, pôr revólver na cara dos outros, roubando o celular, roubando a carteira, roubando as coisas, roubando o banco. Ele vira um demônio, ele vira um satanás. Então nós vemos o arrependimento que a gente tem de ter feito aquilo. No caso de Deus, o que Deus está colocando a respeito do arrependimento. Que nós vemos no versículo que nós lemos, não é? De Gênesis capítulo 6, dos 5 ao 7, não é? E os demais. No entanto, o torno arrepender-se, o termo, eu falei errado, torno, não é torno, é termo. No entanto, o termo arrepender-se é interpretado como uma expressão antropomórfica. É uma linguagem que expressa a dor divina. É uma linguagem que expressa a dor divina. Como que Deus, a tristeza dele, o arrependimento dele, a expressão que ela vai dar aqui, não é? Antropomórfica, né? Pomórfica, é para expressar a dor de Deus. O arrependimento de Deus mostra a dor de Deus, o peso da dor de Deus. Não porque ele errou, que Deus não erra, ele é imutável, ele não erra. É porque, deixa eu ver aqui como eu escrevi aqui, a Bíblia, né? Porque Deus é imutável, não é? Para expressar essa dor divina, não para uma mudança de opinião, não é para expressar uma mudança de opinião, não é isso não, que nem nós pensamos, Deus, agora por que eu vim aqui, estou arrependido de ter vindo aqui, então aí eu vou querer mudar a minha opinião, eu decidi ir e depois eu estou arrependido de ter ido. Eu dei uma moto e agora eu estou arrependido de ter dado. A coisa com Deus não é isso. Então, veja bem, é para expressar, não é para expressar uma mudança de ideia. Então, olha bem, porque que é imutável. Porque Deus não erra. Deus não erra. Então, a Bíblia também mostra que se arrepende do castigo de Nínive,
quando eles se arrependeram. Veja como que Deus se arrependeu do castigo que ia dar para Nínive. O que ele falou para o profeta Jonas? Vai até Nínive, prega sobre a violência que eles estão fazendo lá, que eles estão matando os inocentes, estão arrancando a pele das pessoas como arranca de animais, e pregando nas muralhas de Nínive para apavorar as outras cidades, cegando as pessoas, amarrando as grávidas, não deixava, fazia o feto explodir dentro do seu ventre, como que eles perversidade, a dor daquele povo chegou até Deus, e Deus mandou o profeta lá e disse: se Nínive não se arrepender desses mau caminho, eu vou destruir a cidade de Nínive. O profeta foi, deu o recado para Nínive e eles se arrependeram. Deus destruiu a Nínive? Não destruiu. Ele mudou de ideia. Esse é o arrependimento de Deus. Ele mudou de ideia. E que o povo lá? Ele mandou Noé avisar que ninguém... Eles sabiam do dilúvio, porque Noé falou para ele: por que está construindo essa arca, Noé? Por causa que Deus vai mandar o dilúvio. E eles não aceitaram. Deus deu 120 anos para eles se arrependerem. Se eles se arrependessem, o dilúvio não viria. Deus mudaria de ideia. Porque eles paravam de pecar. Eles paravam de transgredir aquilo que Deus determinou para eles. Então nós vemos o arrependimento de Deus. Se você fizer isto, eu mudo de ideia aquilo. Eu falei que todos os homens, todas as almas morrerá. Todas as almas que pecar morrerá. Agora Deus fala que todas as almas morrerá, mas o que ele fez? Mas Deus amou o mundo de tal maneira, todos nós somos pecadores, e ele arrumou um meio que se nós mudássemos, se convertêssemos, ouvisse a voz dele, aceitando Jesus como Salvador, ele mudaria de ideia. E todos aqueles que aceitaram Jesus, ele mudou de ideia, não vai morrer mais. Em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Olha aí, o arrependimento de Deus. O que quer dizer arrependimento de Deus? Porque a linguagem que nós estamos usando, ele muda, ele faz uma proposta. Porque ele é o dono do céu, dono da terra e de tudo que está em cima da terra. Ele é dono da minha vida, ele é dono da sua vida, ele é dono de todo aquele que respira o ar sobre a face da terra. Ele é dono de tudo. Ele é dono do inferno, ele é dono do céu, ele é dono de tudo. De tudo. Tudo. Ele é soberano, ele é tudo, ele é Deus. Criador do céu e da terra. Todos nós somos criatura dele, feito pela mão dele. Então veja bem, e olha bem, arrependo-me de ter feito homem, de ter criado homem. Então nós somos criatura dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Então nós vemos, pela sua infinita misericórdia, ele usou esse poder dele para dar salvação para nós, que não merecemos, tá? Bem entendido. Mas ele deu a salvação para nós pela sua misericórdia, não porque nós somos bonzinhos. Muito bem. Então nós vemos o arrependimento de Deus, não é? Eu queria ainda ler aqui no capítulo de Jeremias, né? Jeremias, capítulo 18,
versículo do 7 até o 10. Olha a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim: em qualquer momento, eu posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Qualquer momento Deus pode fazer isso. O versículo 8. Mas se essa nação ou reino abandonar a sua maldade, que nem Nínive, Sodoma e Gomorra tiveram a mesma oportunidade que Nínive, mas eles quiseram parar de pecar? Não. Nínive se arrependeu, até jejuaram, até cachorro estava jejuando, galinha estava jejuando, viu? Todos os animais jejuaram, porque caiu o temor sobre ele, e Deus retirou aquilo que ia falar, porque eles creram na palavra de Deus. E veja no versículo 8 repetindo: mas se essa nação ou reino abandonar a sua maldade, então eu, o Senhor, mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Deus, se a pessoa se arrepender, que nem Nínive se arrependeu, ele muda de ideia. A destruição não vai chegar como chegou em Sodoma, porque eles não se arrependeram. Como o dilúvio chegou antes do povo antediluviano, porque eles não aceitaram. Olha lá, a arca feita, eles viram a arca, Deus falando com ele. Aquela arca não era só para Noé e a família, não. Era para cabia todo o povo antediluviano. Mas eles não quiseram dar ouvido à palavra do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, no versículo 9 diz assim: mas eu também posso dizer que vou fundar quer dizer, não é fundar, naufragar não, é edificar, é inaugurar, né? É fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Aquilo que Deus prometeu fazer, ele muda de ideia. Aquela bênção que ele prometeu a dar, ele também muda de ideia. Ele se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Você veja como ele deixa a decisão para o homem. Se vocês fizeram o que eu estou mandando, eu faço isso. Se você fizer, eu faço aquilo. Então, bebê, a dependência não é de Deus, é nossa. Se nós acatamos aquilo que ele determinou, naturalmente, nós alcançamos a bênção de suas mãos. Mas se nós não acatamos, nós somos repreendidos, nós somos castigados, nós somos punidos. Porque ele é o Criador, ele é o soberano. Então nós vemos, louvado seja Deus, ainda no versículo 10. Mas essa nação, isso que foi lido, né? Eu quero ler agora Jeremias capítulo 26, versículo 3 e o 13. Prestem bem atenção, principalmente no 13. Diz assim, Jeremias 26, versículo 3. Pode ser que eles deem atenção e abandonem os seus maus caminhos. E se isso acontecer, então eu mudarei de ideia a respeito da desgraça que eu estou planejando fazer cair sobre eles por causa das suas má ações. Então, você vê bem, o planejamento de Deus, que Deus vai punir, que vai castigar, isso aqui serve lá para o povo antediluviano.
Deus estava planejando aquilo. Quando ele mandou fazer a arca, ele estava planejando matar todo mundo afogado. Mas o que diz Amós? Certamente, capítulo 3, Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo para os teus servos, os profetas. Então você veja, antes de cair o dilúvio, foi avisado. Eles tiveram a opção de entrar na arca, serem salvos, e também tiveram a opção de não entrar, de rejeitar o convite de Deus. Então nós vemos que Deus dá opção. E para ser salvo? Deus está dando opção. O único caminho que leva a Deus para o céu é Jesus. É o único caminho, a opção que o mundo tem. É aceitar a Jesus como seu Salvador. E encontrará a vida eterna. Mas o que recusam, encontrará a morte eterna, que é o inferno, no lago de fogo. Então, muito bem, versículo 13 que foi dito, olha bem, capítulo de Jeremias 26, versículo 13. Vocês precisam mudar a sua maneira de viver. Todos, viu? Precisam mudar a maneira de viver e de agir, e precisam obedecer às palavras do Senhor. Se vocês fizerem isso, então Ele, Deus, mudará de ideia. Mudará de ideia. E não mandará desgraça que prometeu mandar. Jonas, capítulo 3, versículo 8, 9 e o 10. Olha bem. Quando ele pregou lá tudo, olha o capítulo 3, versículo 9, 8. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro, e que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Versículo 9. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim nós não morreremos. Versículo 10. Deus viu o que eles fizeram e como eles abandonaram os seus maus caminhos. Então, Deus mudou de ideia e não castigou a cidade de Nínive como tinha dito que faria. Não castigou. Deus respeitou o temor de todo Nínive. Olha quantos evangélicos, quantas pessoas que servem a Deus de coração, que aceitaram a proposta de Deus, o convite de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus, não é? Louvado seja Deus, que o povo antediluviano, Paulo dá de entender, em Romanos capítulo 1, não é? Do versículo 18 a seguir, Paulo dá a entender que é igualzinho aconteceu nos dias de Paulo. Olha a ignorância do tempo dos romanos, daqueles imperadores, não é? Dos imperadores e tudo. Vamos ver aqui alguns versículos de Romanos, que diz assim, olha bem, Romanos, capítulo 1, o 18, diz assim: do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas má ações, não deixam que outros conheçam a verdade a respeito de Deus.
versículo 19. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para eles, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Muito bem. Versículo 20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, tem sido vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Nós podemos ver toda a glória de Deus. Toda a glória de Deus. Faça ideia, no início vamos pular do tempo do mundo antediluviano. Deus deu muita inteligência para aquele povo antediluviano. Eles eram muito inteligentes, não é? Mas só que ele usava a inteligência dele para fazer ferramenta contra Deus, fazer deuses, para fazer arma para matar os outros, para esse tipo de situação. Você veja que eles não obedeciam a Deus. Eles eram povo rebelde. Então nós vemos que no caso do povo antediluviano, eu queria até ler aqui mais ou menos alguma situação, em Gênesis, aqui, capítulo 4, versículo 19, diz assim, olha, então Lameque, e tomou Lameque para si duas mulheres, tá? Duas mulheres, vejam, porque eles eram pessoas, louvado seja Deus, não é? Que não é pedofilia, eles eram, me fugiu da palavra agora, né? Então nós vemos que Lameque e os demais lá, eles tinham mais de uma mulher. Adão, Deus não deu duas mulheres para Adão, deu só Eva. E a gente vê, a Bíblia mostra, ele teve só ela e morreu do lado dela, eles morreram juntos e ele não arrumou outra mulher. Não é? Que seria neta dele, filha, coisa. Ele não arrumou outra mulher. Então nós vemos que ali, como que era a pedofilia, como que era polígamo, né? Era polígamo, né? Eles eram polígamos, né? Então nós vemos que, louvado seja Deus, em Roma, aqueles imperadores, louvado seja Deus, eles eram esse tipo de pessoas. Então, nos dias de Paulo, não é? Nos dias de Paulo, tinha lá, eu notei aqui, 3 reis, né? 3 imperadores, né? Louvado seja Deus. Eu tenho anotado aqui o nome deles, 3 imperadores, 3, louvado seja Deus. Tinha 3 imperadores romanos, né? Que eram muito maluco. Então, você vê bem, esses 3 eu separei aqui o nome deles. Calígula. Como que era o nome? Calígula não era o nome dele, tá? Calígula era o Caio Júlio César Augusto Germânico. Esse conhecido como Calígula, né? Calígula, Nero e também Hélio
Gabalo, Hélio Gabalo. 3, é um trio de Lucifer, é um trio de demônio. Então, veja, mas eles eram malucos. Você veja que o caso de Nero, né? Nero, ele chegou, matou a mulher dele a pontapé. Olha a crueldade, matou a mulher dele grávida, né? E ele amava a mulher dele, hein? Ele matou ela a pontapé. Aí depois, o remorso, aquela dor, aquela coisa, tudo, saudade dela, tudo, aquela coisa toda. Aí ele arrumou um escravo ali que parecia com ela, um homem, e castrou esse homem, fez uma operação cirúrgica nele, arrancou a masculinidade dele, fez ele uma mulher e casou e deu uma festa, um banquete a público para todos eles. Veio o casamento de 2 homens. Vejam que casamento satânico. E vejam como que ele era maluco. Paulo escreve essa carta, Romanos aqui, nesse objetivo. Esse outro Hélio, o Gabalo aqui, olha bem, ele foi um imperador, ele é transgênero, ele é transgênero. Então vejam que ele se vestia de mulher. Ele, que mais? Só frequentava prostituição. Ele armou dentro do palácio um prostíbulo, né, um bordel dentro do palácio. Se vestia como mulher, se arrumava como mulher e queria ser chamado de senhora e não de senhor. Ele era assumido. E vejam que ele vivia sediando menininha, menininho. Ele era maluco, ele era imperador, ele era a voz mais forte que tinha no país. Então, no território dele. Então veja que ele fazia o que ele queria. Veja no caso desse outro Satanás aqui, de Calígulas. Ele dava festa e chamava todos os nobres, as pessoas importantes, mais importantes, tinha aqui com as suas mulheres. E ele, no salão, do lado tinha um quarto que dividia com cortinas. Ele escolhia a mulher daquelas pessoas, dos seus convidados, dos nobres, para humilhá-lo, aquelas pessoas. Ele levava, ele escolhia a mulher e ainda falava: olha, eu vou ali transar com a sua mulher. Eu vou ali fazer sexo com a sua mulher. Levava a mulher da pessoa lá. A pessoa não podia falar não, que ele mandava matar. E veja a humilhação que ele fazia com aquele povo. E vejo, ele tinha suas 3 irmãs, que ele não era irmã, ele usava como mulher e não como irmã. Deitava com as suas irmãs. E vejam, louvado seja Deus, reinou 4 anos, de 37 até o 41. Aí depois conspiraram contra ele, e os soldados dele mataram ele. Vejam, quando ele trazia aquelas mulheres, ele mandava aqueles gladiadores que ganhavam a luta. Ele estava ali suado, sangrando. Como prêmio, ele mandava: agora se escolha a mulher que você quiser, desses nobres. Aquele gladiador suado, sangrando, por causa que estava chegando de uma luta.
Ele escolhia, aqueles assassinos, escolhia as mulheres. E ia, louvado seja Deus, e ia fazer sexo com essas mulheres. Olha a humilhação que passavam os nobres, aquelas pessoas nobres. Veja o que Nero fez, o Caldinero. Veja que ele matou os cristãos, ele roubou, ele estava em baixa. Ele estava em baixa, louvado seja Deus. A economia estava em baixa, ele roubou. E colocou a culpa nos cristãos, pôs fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E vejam, louvado seja Deus, a perversidade. Comparando isso com o povo antediluviano, era a mesma coisa, igualzinho. Eles eram violentos. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Eu concluindo aqui, por causa dessas coisas, por causa dessas pessoas, fazem Deus, as entregou à paixão vergonhosa. Veja bem, que Deus entregou a ele essa paixão vergonhosa. Veja que Deus largou mão. E vejam, pulando aqui, né? Olha bem, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. Tinha tudo isso aí no palácio lá, viu? Tudo isso aí. Amando desse Satanás aí, viu? Ele forçava as mulheres a fazer isso e os homens a fazer isso para humilhar as pessoas. Veja quanto casamento ele destruiu. Também os homens deixaram as relações naturais com as mulheres e se queimaram de paixão uns pelos outros. Homem, não é? Tendo relações vergonhosas uns com o outro, não é? E assim por diante. Agora vamos ver a cláusula aqui. Eu quero ver, só ler aqui para vamos ver a natureza desse povo romano comparado com aquele povo antediluviano, igualzinho. Por isso, do arrependimento de Deus. Se a pessoa se convertesse, Deus mudaria de ideia. Só isso. Então, o arrependimento de Deus não é como o arrependimento do homem, tá? Muito bem. Como não querem saber, Romanos 1, 28 até o 32, olha o que Paulo deixou registrado. Como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Então, cheio de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúme, crimes de morte, brigas, mentiras e malícias, calúnia. E falam mal uns do outro, têm ódio de Deus, e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal. Desobedecem os pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Versículo 32, vai encerrar. Ele sabe que o mandamento de Deus diz que aquele que faz estas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim, continua a fazê-las. E o pior, ainda há provas que faz a mesma coisa que eles fazem.
além de fazer, ainda prova o que estão fazendo de errado. É o que aconteceu antes do dilúvio. Noé gastou 120 anos para ele se arrepender, só arrepender, desviar do mau caminho. E eles não quiseram. Não quiseram. Depois, quando veio a água de dilúvio, não adiantou, bate na porta. O que ele queria? Ele queria se arrepender? Aí já era tarde. Aí já era tarde. Olha a oportunidade que Deus está nos dando, não é? Para nós abrirmos nosso coração, o nosso entendimento, mudar a trajetória da nossa vida. Se nós estamos andando no caminho errado, voltarmos para Deus, se converter, virar de volta e voltar em direção a Deus, da onde nós saímos. Voltar em busca da bênção de Deus. É o que Deus quer nos salvar. Louvado seja Deus. Olha, a promessa é essa. Todo aquele que pecar, toda alma que pecar, certamente morrerá. Está definido. Definido. Então nós vamos para o inferno? É o que diz a Bíblia. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Está falando as pessoas que convivem nesse território chamado planeta Terra. Ele amou de tal maneira. Ele arrumou um jeito para tirarmos nós do inferno. Não que nós podemos pagar, porque o nosso sangue é contaminado. Ele emprestou sangue do filho dele para pagar a minha dívida, para pagar a sua dívida, para pagar a dívida do mundo inteiro. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho ao mundo, não para nos condenarmos, porque é o que nós merecíamos, não, mas para salvar todo aquele que crê que Deus enviou a Jesus para nos salvar e confessarmos o nome dele, nós seremos salvos. Seremos salvos porque é a palavra dele. Nós somos mentirosos, mas Deus não mente. Nós somos brincalhão, mas Deus não brinca com a salvação de ninguém. Então nós vemos, louvado seja Deus, muitos brincam com Deus, muitos ficam brincando com Deus, mas Deus não brinca com ninguém. Deus leva a salvação a muito sério. Louvado seja o nome do Senhor. Nem Deus não brinca, Satanás também não brinca. Se ele tem oportunidade, ele te leva para o inferno. Como levou o filho de muito para as drogas, como levou o filho de muito para o crime, para a prostituição, para os caminhos errantes. Ele não brinca, Deus também não brinca. Então vejam, aproveite essa oportunidade, aceitar Jesus Cristo como o Salvador da sua alma. O arrependimento de Deus é isso, ele muda de ideia. Ele prometeu que vai fazer uma desgraça, mas se a pessoa dá ouvido à voz dele, ele não faz coisa alguma sem antes revelar o seu planejamento, aquilo que ele deseja fazer. E veja, se a pessoa se converte e aceita a palavra de Deus, ele retira aquela desgraça, ele muda de ideia e troca a desgraça com bênção, em nome de Jesus. Que Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.